Eu acho que não é correto juntar no mesmo saco, por exemplo, Nicarágua e Cuba. Agora, essa situação da Nicarágua, não sei como é que você vê, para mim é muito doloroso até, né? Ver essa coisa dos líderes da Revolução Sandinista sendo perseguidos pelo governo nicaragüense, né? É uma coisa assim, gente sendo colocada na cadeia. Lembra um pouco esses processos da União Soviética, que não sou eu nem você que estamos falando, né? Quem denunciou foi o Khrushchev. 10 dos 21 membros do Comitê Central do Partido Bolchevique, que tomou o poder em 17, morreram como consequência da repressão durante o período stalinista. Quase a metade do Comitê Central. No famoso informe ao 18º Congresso do Partido, 19º Congresso do Partido Comunista, o Khrushchev deixou claro que dos 139 membros e candidatos do Comitê Central que foram eleitos em 34 no 17º Congresso, 98, ou seja, 70% foram presos e fuzilados. Esta degradação das revoluções é uma das experiências mais dolorosas que, para nós da esquerda, pode ocorrer, né, Emílio? Eu participei da Nicarágua e tudo mais, ativamente, tudo isso. É mais doloroso ainda sentir aquele início espetacular. Quando eu fui voltando cada vez, sentia degradações. E quando eu estive lá em 89, já era uma situação gravíssima, em termos sociais, inclusive, e de privilégio de quem estava no governo. Aí perderam a eleição em seguida, e esse retorno do Daniel Ortega não tem nada a ver com o que foram os sandinistas anteriormente, quer dizer, mesmo em termos de política econômica e social, além do mais, em termos do autoritarismo existente, né? Eu acho que não é correto juntar no mesmo saco, por exemplo, Nicarágua e Cuba. Sim. Teve um dirigente do PT que fez isso, eu acho que está errado. Cuba sobreviveu em duríssimas condições de pressão externa, de cerco, dificuldades econômicas e tudo mais. Quer dizer, a unidade interna, a ideia de um partido único, foi um mecanismo de defesa em relação à pressão norte-americana, tentativa, e acho que isso faz parte, né? Fez parte deles a unidade interna. Quando houve a negociação para que os Estados Unidos, para que Cuba retirasse os soldados soviéticos, militares soviéticos, e ao mesmo tempo houvesse um compromisso norte-americano de não invadir Cuba, o Fidel não gostou. E a negociação foi feita sem consultar o governo de Cuba. No livro do Ramonet, entrevistas com o Fidel, ele fala, pela primeira vez ele fala, era o momento de fazer os Estados Unidos sair de Guantánamo, devolver Guantánamo para Cuba, território apropriado, ocupado pelos Estados Unidos de maneira absolutamente escandalosa, indevida, né? Era hora de trocar por isso, né? Que acabou não acontecendo porque fizeram uma negociação por cima, né? A União Soviética negociou com os Estados Unidos em troca do compromisso americano de não invadir Cuba. Mas era uma situação política perdida para que Cuba recuperasse a soberania sobre Guantánamo, né? Sim. Essa me parece ser uma equação, talvez a equação mais complexa, né, das revoluções de esquerda, que é como equilibrar o aspecto revolucionário com a questão democrática, né? Houve setores da esquerda que acham que democracia é uma instituição burguesa, que não tem sentido e tal, e que aí tem que ter ditadura do proletariado mesmo, mas a equação democrática é uma interrogação até hoje para os governos à esquerda, né? Para os governos revolucionários, né, Emílio? Com certeza. Embora a gente não deva se limitar aos critérios liberais de democracia. Tem eleição periódica, tem separação dos três poderes, tem não sei o que lá, então é democracia, né? Isso faz parte. É um aspecto formal, mas não deve ser o único critério para se julgar. Quantos países da América Latina tiveram esses aspectos aí mantidos, né? Foram considerados democráticos e não eram, né? E não eram.
Mas, com certeza, a questão democrática, como diria o velho, querido companheiro Carlos Nassau Coutinho, é uma questão universal. É uma questão universal, permanente, com certeza. Eu lembro, Carlos Nelson Coutinho, nos anos 80, segunda metade dos anos 80, escreveu um livro que fez furor na esquerda, né? A Democracia como Valor Universal. E colocou a esquerda para repensar o valor da democracia nas suas dinâmicas, na sua lógica. O Pedro Otávio Paes pergunta assim: Emir, se o Brasil se posicionasse neutro em relação à guerra, seria apoio à Rússia? Não, o Brasil, de alguma maneira, é neutro no sentido que não apoia nenhum dos lados e está procurando a paz entre eles. Agora, condenou a invasão da Ucrânia, como condena a participação da OTAN. Essa guerra aí não é uma guerra Ucrânia versus Rússia, é Rússia versus Estados Unidos e OTAN. Então, o Brasil está neutro em relação às duas posições, né? Sim. Porque acho que tem uma questão que é a seguinte, Pedro, é assim, um país invade outro, agride outro país, afrontando a Carta da ONU. Se você fica neutro, isso quer dizer que você está apoiando a agressão. Acho que essa é a grande... É a mesma coisa numa briga de rua. Ou numa agressão. A PM vai lá e agride manifestantes. Se você ficar neutro, você está apoiando a agressão. Defender a lei, defender o direito nesses casos, é uma posição que te permite dialogar com ambos os lados. Agora, se você ficar quieto, você está referendando a invasão. E o que a mídia faz quase que unanimemente é condenar a Rússia, mas nem pronunciam a palavra OTAN. Uhum. Que, na verdade, é a força militar do Ocidente, coordenada pelos Estados Unidos. Ela surgiu como? Para supostamente evitar o expansionismo soviético. Aí acabou a União Soviética. Puxa, vamos acabar com a OTAN, então, né? Aí o Tony Blair falou, não, vamos luta contra o terrorismo, até que encontraram agora. Agora a OTAN encontrou a sua nova razão de ser, que é a luta contra a Rússia e contra a China também, né? E contra a China também. Olha, tem aqui sobre ainda a questão da União Soviética, tem aqui duas pessoas fazendo referência ao livro, um livro bem conhecido do Grover Furr, Khrushchev mentiu, falando sobre defendendo que não houve o Holodomor, que é o massacre do povo ucraniano pelo governo soviético. Olha, esse livro dele é um livro extremamente contestado e a questão é, a direção do Partido Comunista da União Soviética foi morta ou não por ordem do Stalin? Essa é a questão. Né? Essa é a questão. Houve ou não? Porque essa é uma questão para nós. Nós vamos entrar na linha do negacionismo histórico? Não dá. Né? A história está aqui, está aí. Né? A história está diante de nós, está na nossa frente.